A gente ainda sabe conversar ou só espera a vez de falar? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dani e a conversa de hoje é sobre conversar. Você concorda que conversar ficou mais difícil? A gente fala, fala e parece que ninguém escuta realmente? Como se não soubéssemos nos comunicar assertivamente. Parece que todo mundo quer ter razão, mas ninguém quer entender. Talvez por eu ser professor, eu perceba isso com mais frequência. Para a grande maioria dos estudantes, ouvir se tornou algo entediante e que demanda muita atenção. Às vezes, uma atenção que eles não querem dar. Então, aqui vão 5 pontos para refletirmos sobre, né, e darmos início então nessa conversa. A era digital ampliou as vozes e encurtou a escuta. E a exemplo disso nós temos os shorts, né, que são vídeos curtos e rápidos, né, muito sucintos, e que às vezes nós nem prestamos muita atenção naquela informação para já passar para a próxima. Outro ponto é que a conversa virou uma disputa. Quem fala melhor? Quem fala mais rápido? Quem tem o melhor argumento? Então não é realmente uma conversa, mas sim uma briga de ego, né? Você está num grupo de pessoas e você pede um conselho, por exemplo, né? Você quer ser ouvido. E a pessoa, ao invés de ela prestar atenção, ela já fica planejando na cabeça dela qual vai ser a melhor resposta. Então, para inflar o ego dela e ela ter aquela certeza de que ela é uma boa ouvinte, de que ela é uma boa conselheira, ao invés de realmente ser empática e estar ativamente ouvindo o que a pessoa tem para falar. Até nas amizades e relacionamentos, parece que o ouvir se tornou algo raro. E às vezes de forma inconsciente, porque o estresse do dia a dia, do trabalho, do cotidiano, faz com que você não esteja totalmente disposto a ouvir a outra pessoa. E não por maldade, não porque você não queira, mas que você sente um esgotamento mental e aí você não consegue se doar da forma que a outra pessoa gostaria. Conversar exige pausa, exige vulnerabilidade, paciência, coisas que a era digital não ensina, né? Bem pelo contrário, consumir é o consumir a todo momento, é passar uma informação atrás de outra informação, você passa um vídeo, passa outro vídeo de forma rápida, automática, e a paciência ela fica em segundo plano, né? E o último ponto que eu gostaria de trazer é que talvez a gente tenha confundido o comunicar com o emitir opinião. Omitir opinião é muito mais fácil, eu só tenho que expor o que eu penso sobre tal assunto. E o se comunicar, ele exige uma argumentação, né? Ele exige escuta, que é sobre isso que nós estamos falando. Exige até um repensar sobre. E nem sempre nós estamos dispostos ou abertos a trocas de opinião, né? Ou refletir sobre algo. Eu mesmo percebo isso em mim às vezes, sobre tudo isso que eu comentei, em que eu fico formulando o que eu vou dizer, ao invés de realmente prestar atenção no que a pessoa está falando, né? O que faz um pouco de sentido, porque nós temos que escolher as palavras certas, ou só evitar que você piore a situação. Às vezes, dependendo do conteúdo da conversa, pode ser algo muito sério, e você não quer piorar ou deixar a pessoa mais confusa sobre uma ajuda que talvez você esteja sendo solicitado, mesmo que inconscientemente. E quando a gente se permite ouvir de verdade, a conversa muda de tom. E elas viram encontro ao invés de duelo, né? Uma disputa de ego. Então aqui vão algumas dicas de como aprender a ouvir melhor. Escute sem se preparar para responder. A maioria das pessoas ouve apenas esperando a própria vez de falar. Tente ouvir sem pensar no que vai falar depois. Só absorve primeiramente. Isso é uma comunicação, é uma troca. Faça silêncio de propósito. Então, o silêncio ele é parte da conversa. E essa pausa ela mostra interesse e dá espaço para que a pessoa se expresse de forma real. Isso vai ajudar também a criar uma conexão, né, durante essa conversa. Preste atenção também no que não é dito. Tom de voz, expressão, hesitação.
Então, o que não é dito também comunica muito. Ouvir também é ler nas entrelinhas. Claro, pessoal, essas dicas, né, é uma forma de aprimorar a comunicação e tornar as relações melhores, mais assertivas. Nós não somos robôs programados, né, para se comunicar de forma perfeita. Não precisa exigir perfeição, só precisa de um ouvido atento. Não transforme tudo sobre você. E, pessoal, essa é uma dica super necessária, porque isso acontece muito. É tentador responder com comigo é diferente, ou comigo acontece a mesma coisa por tal motivo. Eu tive a mesma sensação. É, já aconteceu coisa pior comigo. Não é sobre você, né? Não precisa desse síndrome de protagonista, né? Nesta conversa, onde você precisa ser o ouvinte, a pessoa precisa dar atenção, é sobre ela, né? Então, deixa para falar sobre você quando você precisar conversar sobre algo, né? Se a pessoa der abertura para você falar sobre a tua vivência, ótimo, tá? Tá rolando uma troca também, mas se a pessoa chega até você porque ela precisa desabafar, precisa dessa conversa, é necessário que você se coloque em segundo plano. Isso também já faz um gancho com a próxima, né? Que é pergunte mais e suponha menos. Perguntar mostra curiosidade e interesse genuíno, né? Então perguntas como foi para você, como você se sentiu, o que fez você agir dessa forma ou pensar dessa forma. E claro, pessoal, aqui tá roteirizado, né? Nem sempre a conversa ela vai fluir assim tão assertiva, né? E o que faz parte também os erros naturais do ser humano. Você não é psicólogo, você não está ajudando a pessoa numa terapia, então faz parte. Mas eu trago essas dicas para aprimorar, né? Essa comunicação, o que vai ajudar a estreitar mais essas relações. Outra dica importante é não ouça para corrigir, mas para entender. A escuta empática, ela parte do princípio de que o outro tem razão, mesmo que você não concorde com esse pensamento, né? A pessoa tem motivo para pensar e agir dessa forma. Por isso que a escuta ela é importante, né? Tem que ser empático, que é se colocar no lugar do outro através do olhar do outro e não do seu próprio. E por último, pessoal, esteja presente de verdade, tá? Então deixe o celular de lado, olho no olho, né? Cuidado com as distrações e a pessoa está falando com você e você ficar prestando atenção às coisas que estão ao seu redor, né? Isso demonstra respeito e interesse real, né? Então se desligue um pouco dessa multitarefa, né? De você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Preste atenção no que está acontecendo à sua frente. Então, pessoal, para encerrar, no fim das contas, talvez conversa não seja sobre troca de palavras, mas sobre presença. Presença real, não apenas de corpo, mas de mente. Porque quando alguém realmente nos escuta, a gente se sente visto, né? E isso vale mais do que qualquer resposta, né? Qualquer palavra. E tem algumas pessoas que nos procuram que precisam apenas ser ouvidas, né? Elas precisam desabafar, elas precisam de alguém que escute. Outras precisam de uma opinião, precisam de uma resposta do qual elas não estão chegando, né? Nem todo mundo faz terapia, nem todo mundo tem o apoio profissional ali do psicólogo, né? Então vai recorrer aos amigos, né? Aos colegas, pessoas próximas. Então é necessário que a gente também aprenda a ter essa escuta ativa e assertiva, né? Então é isso, pessoal. Obrigado para você que ficou até o final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pelo apoio também de quem está se inscrevendo, tá? Deixem aí os seus comentários também para nós termos essa troca. Até lá, obrigado por terem me escutado. E deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo e principalmente deixe seu comentário para nós termos então conteúdo para os próximos vídeos, ter essa troca e eu saber também se vocês estão gostando, tá? Muito obrigado, um beijo, até a próxima, tchau e postei esse vídeo, que se dane.